Então, bem-vindos, bem-vindas. Vamos começar agora o estudo propriamente do livro. Nós já nos apresentamos, já conversamos aqui brevemente entre nós, e a ideia agora é começar propriamente o estudo. Antes de começar, eu queria mostrar algo para vocês aqui. São dois eventos que vão ocorrer relacionados ao nosso assunto. Aí um deles é esse aqui, o segundo Congresso Internacional da Rede Ibero-Americana de Filosofia China, né? Então, uma rede, uma associação de filosofia chinesa que abrange tanto Península Ibérica, né, Portugal e Espanha, e países latino-americanos, normalmente com foco nos hispanohablantes, né, falando, mas também nesse evento, eu e um colega, o André Bueno, vamos coordenar aí uma mesa com diversos pesquisadores brasileiros, inclusive um deles está aqui, o Pedro Cabral, e assim vai ter, se eu não me engano, 11 pesquisadores brasileiros apresentando, né? Então vai ter muita apresentação em português também, tá? E tem esse outro evento aqui, que é o segundo encontro de sinologia da Universidade de São Paulo, né, da USP. O primeiro foi em 2000, eu e o Pedro participamos também, e uma ótima oportunidade para você mandar o texto, viu, Miqueias? Você que já apresenta. A Maria Eduarda não é só de filosofia, tá? É um encontro de estudos sobre China em geral. Então, se quiser fazer um estudo aí, se você já tiver segura de apresentar algo sobre mitologia chinesa, muito bem-vindo nesse evento aqui, coordenado pela professora He, lá da USP também, viu? Fica a sugestão aí de evento para vocês. E agora eu vou entrar propriamente. Tá feito os recados, eu queria só lembrar que tem outros grupos de estudo interessantes também para quem quiser entender melhor sobre China, tem outros coletivos, tem tanto de filosofia quanto de outros assuntos, né? Sobretudo literatura e cinema tem aparecido bastante coisa, de política internacional, mas realmente eu não tenho notícia de um grupo aberto, gratuito e diretamente, exclusivamente sobre filosofia chinesa que seja em português, né? Nem mesmo português de Portugal. Então, é com muito prazer que eu dou continuidade a algo que, na verdade, já tinha começado antes, né? É importante, eu quero até falar que teve uma pessoa muito importante, estou tentando aqui só não errar o nome dele, que é o João Paulo Freitas, que, na verdade, ele é quem começou, ele que estava liderando aqui, né? Não sei se ele começou, tenho quase certeza que ele fundou esse grupo, estava acontecendo até uns meses atrás com ele, e ele sugeriu que eu continuasse, eu estou aqui continuando, né? Meu nome é Matheus Costa, eu acabei de concluir meu pós-doutorado sobre filosofia chinesa, né? Sobre, mais exatamente, epistemologia, a partir de um autor chamado Xunzi, lá na Universidade de São Paulo, na USP, com supervisão do professor Oswaldo Pessoa Júnior. E, além disso, esse livro aqui que nós decidimos aqui estudá-lo, ele parte de um projeto de traduções da enciclopédia de Stanford, que é a maior enciclopédia de filosofia online que existe atualmente no mundo, né? Eu diria maior do que qualquer uma mesmo impressa também, mesmo qualquer uma que exista em outros formatos, é a maior. E tinha uma série de verbetes, né? Que aí o Pedro Cabral, que está aqui também ouvindo e participando, ele juntou uma série de colegas, ex-professores, e resolveram traduzir e participar da série Investigação Filosófica, que é da editora UFPEL, a editora da Universidade de Pelotas, junto lá com o apoio do nosso querido colega Rodrigo Cid, do professor Júlio também, da própria UFPEL. E aí nós juntamos uma série de pesquisadores de China no Brasil, fizemos já 4 volumes, está quase saindo o 5º volume, né? E aqui esse primeiro volume que eu escolhemos aqui, começar justamente está focando em textos sobre áreas da filosofia, né? Inclusive, primeiro a gente vai tratar da introdução, mas logo em seguida nós vamos entrar em discussões sobre ética em filosofia chinesa, sobretudo na antiga, mas não apenas, tá? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria falar, contextualizar aqui quem está assistindo, sobretudo quem vai assistir depois, mas mesmo para quem está aqui também.
Importante dizer que o último recado geral, tá? Felizmente, nós já temos uma certa tradição brasileira, que é isso que eu vou falar aqui, eu mesmo fiz a introdução, e nós temos aqui participando também dois novos pesquisadores, tá? Tanto a Maria Eduarda, que está aqui começando a pesquisar o assunto, quanto o Miqueias, que acabou de apresentar um TCC na Universidade Federal do Recôncavo Baiano sobre educação a partir da perspectiva do confucionismo clássico, né? Confúcio, Mencius e Xunzi. Então já está crescendo devagar o número de pesquisadores e pesquisadoras sobre cultura, filosofia, sobre cultura chinesa em geral, mas também especificamente sobre filosofia chinesa. Aí eu vou acelerar aqui um pouquinho. Desculpa, mais cedo eu falei professor Júlio, mas na verdade é professor Juliano, da UFPEL, que são aqui os dois editores da série Investigações Filosóficas. Desculpa aí, professor Juliano. E esse livro foi publicado em 2022, né? Tem aqui uma série de capítulos que são os verbetes originalmente da Enciclopédia de Stanford. E fica aí uma dica, eu não vou falar de todos esses verbetes agora, mas quem quiser procurar depois, vale muito a pena ler cada um desses verbetes, né, a partir de seus próprios interesses. Um não necessariamente cita o outro, então você pode ler separadamente mesmo, tá? Apesar de que ler eles, em geral, vai te dar uma noção muito boa, eu diria a noção mais atualizada que existe de uma filosofia acadêmica estudando sobre filosofia chinesa ou a partir da filosofia chinesa, né? Então, como eu disse, a coleção tem 4 volumes, né? E terá ainda um quinto. E vamos agora mais diretamente para a introdução mesmo. Eu estou colocando aqui no maior tamanho que eu consigo, para vocês verem aqui o texto. E eu não vou ler no sentido assim de recitar, de ler cada palavra aqui, então eu vou passando parágrafo por parágrafo a partir da ideia do parágrafo, certo? Então esse é meu ponto. Não vou ler ponto a ponto do parágrafo, mas eu vou comentar, né? E esse primeiro parágrafo aqui, basicamente, está dizendo que o objetivo da obra é fornecer um panorama crítico do estado da arte atual que existe sobre filosofia chinesa, ou melhor, como eu prefiro dizer, do debate acadêmico filosófico de matriz chinesa. Né? Assim tem como filosofia de matriz grega, que é o que normalmente se ensina nos cursos de filosofia, tem também filosofia de matriz chinesa, de matriz africana e de múltiplos lugares da África, né? Tem de matriz japonesa, tem de matriz indiana, matriz latino-americana e por aí vai. Não existe só a matriz grega, ainda que seja muito relevante também, né? Então, aqui é mostrando justamente os verbetes da Stanford Encyclopedia of Philosophy, que eu comentei anteriormente. E aí, esse primeiro parágrafo é mais técnico, não tem muito o que dizer. Mas o segundo parágrafo já começa um debate mais conceitual, que vale a pena discutirmos. E aqui eu queria deixar claro, né, para todo mundo que está participando, ou mesmo para quem quiser comentar depois, faça perguntas e a qualquer momento que quiser, tá? Se quem tiver aqui no Meet pode levantar a mão, pode escrever no chat, o que preferir, tá? Tá aberto a qualquer momento, pode me interromper. A ideia, inclusive, é muito mais um diálogo e muito menos uma palestra, mesmo que talvez hoje, na primeira, eu fale mais, tá? Mas meu objetivo é até que eu fale cada vez menos. Vocês mesmos, quem participa do grupo, vai trazendo comentários, dúvidas, questões, associações que foram feitas para o aprendizado. Pois bem, nesse segundo parágrafo começa a ideia de que é preciso discutir o que está sendo entendido por filosofia e o que está sendo entendido por chinesa, tá? Então, primeiro, sobre o que é filosofia. Então, aqui é eu mesmo que escrevi esse texto, né? Me refiro como uma área de conhecimento que tem tanto debates históricos, ou seja, eu quero dizer que tem uma história própria dessa área, quanto tem debates contemporâneos bastante atuais. Eu vi que levantou a mão, só concluir aqui que eu já abro essa palavra, tá? E que a filosofia também investiga racionalmente problemas fundamentais da humanidade.
a partir de suas várias áreas, né? Metafísica, epistemologia, lógica, ética, estética, e outras áreas mais específicas, né? Filosofia da educação, filosofia da mente, filosofia da tecnologia, filosofia da ciência e outros mais, que podem estar dentro dessas áreas maiores ou podem ser interseções entre elas, né? Ou pode ser uma nova área que não se encaixa muito bem em nenhuma dessas mais clássicas. Aí alguns exemplos que eu mesmo coloquei aqui, né, além dos que eu já disse, filosofia da linguagem, filosofia política, né? Já adianto, filosofia política e ética são talvez as áreas mais fortes, mais destacadas historicamente de filosofia chinesa, pelo menos na antiguidade do período clássico, tá? Então, antes de continuar, eu vou encerrar aqui resumindo o que eu estou entendendo como uma área de conhecimento, tanto no sentido histórico quanto no sentido acadêmico contemporâneo, e que tem várias sub-áreas e que se preocupa, né, numa investigação dos problemas fundamentais da humanidade, ou seja, não é em pesquisa empírica nem em pesquisa de algo específico, mas em problemas fundamentais. Ou seja, não é como a biologia que está estudando uma espécie de um biólogo que é especialista em uma espécie de animais, como os especialistas em primatas, por exemplo, ou em caninos, mas está estudando o que é a vida, o que é espécie, o que é gênero, né? O que é qual o significado da vida, mas também qual o significado do significado, fazendo menção a um texto clássico aí de filosofia analítica. Mas tá bom, já falei um bocado. Acredito que deu para entender assim uma orientação geral do que eu estou querendo dizer por filosofia nesse texto e de certa forma nesse volume, né? Não que todos os autores concordariam comigo, mas de certa maneira eu acredito que ninguém teria nenhuma grande discordância também. Por favor, Maria Eduarda, comenta aí para nós o que você quer comentar. Não é nada demais, é que eu só queria falar. O senhor estava apresentando porque não estava aparecendo nada para mim. Eu consigo ver a apresentação. Não, agora parou o seu som. Sim, eu fechei o microfone, Pedro. Mas obrigado por esse feedback. Para você aparece, Miqueias, ou não? De boa. Inclusive tá a parte em azul, tranquilo. Ótimo, obrigado. Você tá, Eduardo, você tá no celular ou computador? No celular. Clica nos participantes que deve aparecer uma telinha branca que é o texto. Vê se funciona assim. Agora tá aparecendo, antes não estava aparecendo nada. Tá certo. Como se estivesse. Tá certo. No celular às vezes é estranho mesmo, tá? É. Avisa mesmo. Muito obrigado, viu? Tá, de nada. Eu que agradeço. Oi, o microfone desligou? Sim, obrigado, Pedro. Desliguei sem querer aqui. Obrigado, viu? Então, eu não vou entrar na discussão metafilosófica mais ampla que existe, e eu recomendo um evento, né, que eu e uns colegas fizemos sob a organização do professor Alexandre Luz, lá da Federal de Santa Catarina, em que a gente discutiu lá o que a filosofia pode dizer sobre a filosofia, né? Então, como a filosofia entende o que é filosofia, o que é fazer filosofia, o que é ser filósofo, e eu mesmo tenho minhas contribuições, mas tiveram muitas outras contribuições interessantíssimas, e a discussão é muito mais ampla do que eu acabei de falar aqui, tá bom? Mas eu queria só fornecer uma definição mínima aqui para vocês, tanto no texto quanto agora. Uma outra questão que eu estou muito inspirado num cientista da religião chamado Mário Potchenski, tem um livro ótimo chamado Introdução às Religiões Chinesas, publicado pela editora Unesp, eu recomendo muito. Tem até uma parte sobre mitologia, viu, Maria Eduarda? Muito interessante, né, nesse livro. E lá ele faz uma problematização que eu concordo que deve ser feita. Que quando se fala de religião chinesa, filosofia chinesa ou qualquer outra possibilidade, né, literatura chinesa, é importante também entender o que é chinês ou chinesa. E aqui eu queria deixar claro alguns pontos, né? O primeiro deles é que o que é o território chinês, o que é a língua chinesa, o que é o próprio entendimento da cultura chinesa, uma certa cronologia da história chinesa, tudo isso mudou bastante ao longo do tempo.
Claro que hoje nós temos uma série de consensos sobre uma certa cronologia histórica. Hoje o território está razoavelmente estabilizado, com alguns pontos de conflito, mas em geral estabilizado numa certa área. E a língua também teve reformas recentes que também repadronizaram a língua chinesa. Mas ao longo aí de cerca de 4.000 anos de história, né, só para falar de uma parte que comprovadamente tem escrita, né, desde os primórdios da escrita chinesa até hoje, até uma escrita chinesa digitalizada, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, padrões mudaram, concepções mudaram, nem sempre a China foi dominada por chineses, nem sempre a China teve o mesmo sistema político, nem sempre teve o mesmo território. Então, ao contrário do que alguns preconceitos dão a entender, que a China é estática, que a China sempre foi a mesma, né? Essa própria história de 4.000 anos, como se fosse a mesma coisa de 4.000 anos para cá, isso não é verdade. A China é marcada por uma série de transformações, mas também é verdade de continuidades. Só que essas mesmas continuidades sofreram alterações, percebe? Então, por exemplo, a própria escrita, né, que já tem vestígios ali pelo menos 3.500 anos atrás, em relação a hoje, mas podendo chegar a 4.000 anos em alguns casos, mas bem o início, os primeiros traços, né? E como a escrita é hoje, né, ela é bem diferente desse início, mas também diferente de 3.000 anos atrás, também diferente de 2.000 anos atrás, por aí vai, né? Então, isso vale também, é importante dizer, para a própria filosofia que é produzida na China, tá? Então, a gente pode fazer 3 divisões básicas de filosofia chinesa, básicas, tá? Dá para fazer outras subdivisões também. Então, dá para falar de filosofia chinesa na antiguidade, no meu entendimento, começando com Confúcio. Confúcio é um marco temporal, tal como um pré-socrático, ou mais exatamente um Sócrates para a Grécia, comparativamente, porque com Confúcio começa uma, uma perspectiva de justificar uma defesa da tradição ou criticar também justificadamente uma outra tradição, ou até a mesma tradição. Então, seja para defender ou para estabelecer uma crítica, né, uma crítica que propõe mudanças, que está apontando elementos negativos de algo, seja para qual lado for, Confúcio é que começa com uma elaboração de uma autonomia do pensamento, de uma postura crítica, de uma postura mais reflexiva. Já encontramos alguns elementos anteriores a Confúcio? Sim, mas de maneira dispersa, mas de uma maneira um pouco mais difícil de se defender, que já se tinha ali um processo de filosofar mais bem colocado, mais bem expresso, mais claramente identificável. Não sei se vocês concordam, se alguém quiser comentar alguma coisa é muito bem-vindo, mas é assim como eu vejo, né? Algumas pessoas tendem a dizer que alguma obra anterior ali a Confúcio já poderia ter algo nesse sentido, mas geralmente ninguém discorda que com Confúcio começa a filosofia ali na China, né? Entendendo filosofia, então, como essa investigação racional dos problemas fundamentais da humanidade. Então, o que quer dizer? Confúcio ele estava pensando, sobretudo, como é que era possível, diante de um contexto de muitas guerras e instabilidade, ele pensar soluções para um comportamento humano mais satisfatório dele e dos outros, mas também para uma organização política mais eficaz, mais estável, mais ordeira, mas também que trouxesse mais satisfação, mais felicidade para todo mundo que participasse dessa mesma sociedade. E aí é um ponto fundamental. Nós temos uma fase ali ética política muito forte da antiguidade chinesa, que passa por mudança já na antiguidade mesmo, né, por um processo mais naturalista, mais analítico. Mas depois nós temos um período imperial que vai, de alguma maneira, reorganizar tudo que foi falado na antiguidade, não cerca de 500 anos de debate, é reorganizado ali na dinastia Han. Então, que após a dinastia Qin reorganiza a sociedade chinesa de um modo que não existia antes, né, de uma maneira mais centralizada, e com o confucionismo tendo um papel muito forte, mas também outras tradições aparecendo de uma maneira muito forte, como o daoísmo também. E, finalmente, o impacto do budismo marca essa era imperial, porque o budismo começa a ser um elemento de ou mistura assim, um certo sincretismo, ou um elemento novo que traz um novo vocabulário, novas questões e novas resoluções para questões fundamentais da vida,
mas também como algo a ser criticado, como uma certa doutrina, seja religiosa, filosófica, política, estrangeira a ser criticada, sobretudo por parte de confucionistas, mas às vezes até de daoístas também. Ainda que teve muitos diálogos e muitas misturas, como eu disse antes. E eu estou adiantando tudo isso, né? Só para vocês terem um panorama geral, porque esse debate propriamente que eu estou falando, nós vamos entrar nos capítulos específicos mais à frente. Mas um ponto aqui importante é que depois dessa era imperial que dura cerca de 2.000 anos, né? Então, século II antes de Cristo, antes da Era Comum, até aproximadamente ali início do século XX, 1910, 1911, quando começa a República Chinesa, que marca um novo tempo, uma modernidade chinesa, que já tinha ali umas décadas antes acontecendo muitas mudanças, mas que é no século XX que tem uma influência muito grande da filosofia europeia e estadunidense, sobretudo o pragmatismo dos Estados Unidos, mas também de um Kant, de um Hegel, por exemplo, e mais tarde de Karl Marx, né, que acabou se tornando a doutrina, talvez, a filosofia mais estudada na China, de maneira geral, não no departamento de filosofia propriamente dito, mas de maneira geral, né, já que a China tem uma orientação marxista-leninista, e eu poderia falar maoísta em muitos sentidos, né, ou seja, seguindo Mao Zedong. Então, perceba que até em termos de filosofia teve muita mudança. Então, cuidado com a alcunha de a filosofia chinesa, sobretudo em frases do tipo a filosofia chinesa pensa isso, a filosofia chinesa deixa de pensar aquilo. Peraí, qual filosofia chinesa? De qual China? De qual época? De qual autor? E está contra o quê? A favor de quê? Percebem? Então, esse é um ponto muito relevante. Então, somado essas duas coisas, né, eu faço uma definição aqui, pelo menos inicial, do que seria filosofia chinesa, que é todo conhecimento de base proposicional e reflexiva produzido historicamente na China a partir de suas primeiras bases, terminológica e cultural, e todo esforço intelectual para responder ou esclarecer perguntas fundamentais à humanidade a partir de fontes de indivíduos chineses. Ou seja, dá para fazer filosofia chinesa também a partir de, por exemplo, como a Anne Chang, uma sino-chinesa, né, uma descendente chinesa da França, que pensa a partir de bases chinesas e sendo francesa também. Nenhum comentário, tudo bem aí com vocês? Todo mundo concorda? Bem, se é o caso, eu continuo. Tem um outro... Pode falar, Miquel, fica à vontade. Minha curiosidade é, esses pré-confucianos, eles falavam o que assim que diferencia tanto do Confúcio? Ótima pergunta. Primeira coisa de tudo é que arqueologicamente nós sabemos que esses textos foram registrados da maneira como nós conhecemos justamente pós-Confúcio, né? Tanto que a própria tradição atribui Confúcio como editor desses textos antigos. Mas, de qualquer maneira, o próprio confucionismo entende que esses textos já existiam, Confúcio só editou. E o que, modernamente, contemporaneamente, nós temos certeza é que Confúcio pode até ter começado alguma edição, mas essas edições perduraram até a dinastia Han. Foi só na dinastia Han que esses clássicos antigos começaram a ser, de fato, editados da maneira como nós fazemos, ou melhor, terminaram de ser editados da maneira como os conhecemos. E de quais clássicos eu estou falando? Eu estou falando, sobretudo, de 6 clássicos, mas existem outros, tá? Eu estou falando do clássico da mutação, o I Ching. Eu estou falando do livro ou registro das músicas. Eu estou falando do registro dos ritos. Estou falando do clássico, o livro da história. Estou falando também dos anais de primavera e outono. E agora eu me esqueci de um sexto. Se eu contar o livro da música, seria o sexto. Qual que seria um outro que eu estou esquecendo? Pedro, me ajuda aí. Qual que eu estou esquecendo aqui? Desculpa, acabei de chegar. Me ajuda aqui de novo, ó. Clássico da mutação, clássico da música, clássico dos ritos, clássico da história, primavera e outono. Da poesia. Da poesia, claro. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado. Então, tem esses 6 clássicos antigos, Miqueias, e tradicionalmente, com todas as ressalvas que eu falei antes, eles são
textos que são considerados que, pelo menos, eles começaram antes de Confúcio. Ele já tem elementos reflexivos? Tem, mas eles estão muito mais para registros de tradição, registros práticos de como determinado rito, música deveria acontecer ou deixar de acontecer. No caso do Idin ali, já se tem muitas reflexões, mas reflexões que tem um conteúdo muito normativo de faça isso ou deixe de fazer aquilo, e que, com o tempo, eles começaram a ter elementos reflexivos para além da mera norma cultural, para além de uma certa orientação cultural de comportamento. Mas aí que está a coisa interessante. Eles começaram a ter esse elemento reflexivo justamente após uma certa leitura de Confúcio. Antes eles eram muito mais registros, sabe? De novo, já podendo conter reflexões, mas são muito mais para registros do que aconteceu, de bons exemplos, já contendo até algumas ideologias políticas, né? Como a passagem da dinastia Shang para a dinastia Zhou, que merece uma conversa maior que eu não vou entrar aqui agora, tá? Eu falo lá no meu livro, né? O Confucionismo. Existem muitos bons livros de história da China também, que, por exemplo, China, uma nova história, que fala muito bem sobre isso também, para quem quiser pesquisar. Mesmo livros de introdução à filosofia chinesa, como do Brian Van Orden, da Annie Chang, da Karin Lai, explicam detalhes disso que eu estou mencionando brevemente, tá? Mas o ponto é que já se tinha alguns elementos, por exemplo, de política, já tinha um elemento aqui ou ali de ética, já tinha algum elemento aqui ou ali de estética, mas não tinha propriamente dito uma elaboração, vamos dizer assim, mais organizada, Miqueias, e que tinha uma certa postura, que aí está o grande ponto, de que a pessoa que estava lendo aqueles textos, ou o autor daqueles textos, estava se posicionando de uma maneira razoavelmente reflexiva, autônoma e crítica diante da tradição. O que se tinha era siga a tradição, assim diz a tradição. Ou tal tradição está errada, a nossa está certa, sabe? Mas por motivos que ainda estavam só começando a ser justificados. Não tinha um grau de elaboração tão grande quanto o Mencio, o Xunzi, o próprio Mozi, ou um Han Feizi produziram posteriormente. Deu para esclarecer, Miqueias, ou não? Com certeza, professor. Agradeço. Muito obrigado. Ótimo. De novo, se alguém quiser pensar diferente, fica à vontade, tá? Seguindo aqui, uma pergunta que eu vou passar um pouco mais rápido, acho que a parte mais densa era isso aqui mesmo, tá? E tem uma parte no final também, mas agora eu vou passar mais rápido em alguns pontos, né? Por que filosofia chinesa, né? Qual que é o grande ponto? Eu vou resumir de maneira bem breve aqui. Inclusive dialogando com alguns pontos que foram colocados aqui, tanto agora quanto em apresentações que foram feitas no grupo aqui pelo WhatsApp. Infelizmente, nos cursos de filosofia, pouco ou nada se estuda a partir de fontes chinesas. E mesmo em outros cursos também ainda é bem pouco. Então a ideia aqui é justamente enriquecer os estudos aqui em língua portuguesa a partir dessas fontes ainda pouco conhecidas e que eu acredito que vocês vão concordar comigo ao longo dos encontros, tem uma série de contribuições, seja algumas que são muito parecidas com outras tradições já conhecidas por nós, seja outras que têm pontos de vista muito particulares e específicos que trazem nova luz, novas respostas e até novas questões que vocês não verão em tradições de origem grega, nem cristã, nem europeia, tá? Não por ser melhor nem pior, percebe? Mas enriquecer com a nova perspectiva, tanto de perguntas quanto de respostas. Então, esse é o grande ponto aqui, né? E, para isso, eu estou partindo de um ponto de vista do que é chamado, às vezes, de uma abertura transcultural, né? Um termo aí do Henrique Dussel, ou multicultural, um termo do Garfield Edglas, mas também do Brian Van Orden, seja de um ponto de vista intercultural, como o Raul Fornebittencourt diz, ou ainda de um ponto de vista decolonial, como uma série de autores, o próprio Dussel, às vezes o próprio Bittencourt, como o Walter Mignolo, vão te falar que seria uma nova perspectiva que entende que é preciso romper com certa atitude colonialista, né? De como se só países que colonizaram os outros é que tivessem filosofia.
como se só a Europa pudesse produzir filosofia. Nós, brasileiros, também produzimos filosofia, nós, latino-americanos, também. E, que é o foco do nosso estudo aqui, chineses produziram e continuam produzindo filosofia. Inclusive, um dos maiores produtores de filosofia atualmente em termos quantitativos, né? Então, é importante entender que com isso eu estou valorizando também filosofias africanas, asiáticas, dos povos nativos das Américas, né, dos chamados indígenas. Mas aqui o nosso foco será filosofia chinesa, certo? E aí é muito importante, pessoal, romper com a dicotomia ao fazer esse estudo que leva em conta outras culturas, especificamente no caso de filosofia chinesa, é muito relevante que não se caia num orientalismo, que é um tipo de atitude preconceituosa, muitas vezes cai num certo racismo, tá? Contra asiáticos, né? Por exemplo, quando se coloca numa posição extrema de um nós versus eles, né? Seja romantizando, ou seja, com uma certa atitude de nojo, uma certa divisão entre Ocidente e Oriente, como se ocidentais fossem, de uma certa maneira, fosse uma certa humanidade, e orientais tivessem uma outra humanidade completamente diferente, né? Então, perceba assim, é muito importante vocês não partirem já do pressuposto que os chineses teriam uma outra essência, uma outra humanidade, no sentido de ser inconciliável, incomensurável, impossível de dialogar com eles. Porque se for o caso, né, se vocês estão entendendo que é impossível de dialogar com tradições chinesas, não tem para que ter esse grupo de estudo, não tem para que começar a ler eles, já que eles são incompreensíveis, nem tente compreender, né, porque por lógica seria impossível. Agora, se entender também de uma maneira romantizada, que ele, como alguns autores até hoje, de alguma maneira ainda fazem, né? Como François Julian, só para dar um exemplo mais famoso, que tem seus méritos, tem pontos positivos também, não estou dizendo que não é para ler, mas que tem esse defeito bem claramente no texto dele, que ele coloca que a China seria um outro tão diferente da Europa, né? Ele falando desde uma perspectiva francesa, que ele chega a apontar, pessoal, que é interessante estudar o pensamento chinês justamente porque é outra coisa diferente da filosofia. Só que aí que está o ponto. Quando você marca essa diferença tão abissal, uma diferença tão grande, você já parte do pressuposto de que tudo que eles estão falando vai ser diferente. E aí você não consegue enxergar algumas estruturas proposicionais, ou seja, algumas estruturas de ideias ali, né, de proposições, que são muito idênticas, né, como os daoístas, que muitas vezes faz a distinção do que é possível mudar e do que não é possível mudar, como confucionistas fazem distinções éticas, por exemplo, de como é importante você levar em consideração justamente a dor do outro, a vida do outro antes de tomar alguma atitude para com esse outro, né, que são ideias que você vai encontrar em vários outros sistemas éticos, tanto europeus modernos, quanto gregos antigos, quanto egípcios, quanto indianos e por aí vai. Então, é importante lembrar, chineses são humanos, ponto. Eles não são outra humanidade, eles são uma forma de humanidade. Que eles têm cultura diferente, língua diferente, com certeza, mas todo mundo tem. Toda cultura é diferente uma da outra, né? E é importante saber dessas diferenças. Essas diferenças importam muito. Mas é importante saber também que eles têm uma base comum. Eles pensam de forma humana, eles são humanos e é importante nunca se distanciar disso, tá? Para não desumanizá-los, seja de um ponto de vista de exotização ou de pejorativização deles, né? Então, sabendo disso, né, eu falo desses dois extremos a se evitar. Então, como evitar isso que pode ser chamado de uma sinofilia, né? Uma maneira exacerbada, romantizada, sempre entendendo que os chineses são maravilhosos, eles só acertam, só fazem coisas maravilhosas, ou uma sinofobia que tenta justamente fugir de tudo que é chinês, como começaram a acontecer aí politicamente de uns anos para cá, numa postura bastante preconceituosa, sempre contra a China a princípio, né, como pressuposto. Então, como romper com essas duas atitudes de sinofilia e sinofobia na filosofia? Então, eu estou sugerindo aqui uma resposta que pode ser encontrada tanto do ponto de vista de Aristóteles, que é a mesotes, a justa medida, como eu gosto de traduzir,
como Jonyon, né, que também é traduzido como Justa Medida pelo André Bueno na tese de doutorado dele, lá de entre 2004 e 2005, em que ele mostra ali como é importante encontrar essa justa medida, entendendo que os chineses tanto podem errar quanto podem acertar. E nós só podemos aprender tanto com os erros deles quanto com os acertos deles também. Só para falar uma coisa rapidinho antes de passar a palavra para o Miqueias, só para dar um exemplo, tem uma série de estudos protológicos, ou se vocês quiserem ser mais generosos e falar já diretamente de lógica e de filosofia da linguagem na China Antiga, como, por exemplo, do Gong Sulong, que ele, ao tentar falar que um cavalo branco não é cavalo, ele comete uma série de erros lógicos, mas ele também faz uma série de acertos. E é importante, estudando esse texto dele, justamente entender esses limites e esses alcances, e como tem uma série de coisas que ele diz que é atual, e uma série de outras coisas que uma lógica contemporânea mostra também onde que ele errou, onde está ali o engano, né? E entender até como autores da época dele, contemporâneos a ele, reagiram, tentando acusá-lo de falácia, ou admirando o nível de esperteza na maneira como retoricamente ele se pronunciava ali, né, no termo chinês bien, como ele conseguia articular de uma maneira distinta e elaborada e refinada o seu discurso, né? Miqueias, querido, fala aí, pode comentar. Eu acho que tem uma pessoa chamada Antônio querendo entrar na sala. Agora no grupo. Aqui não tá aparecendo ninguém chamando, não apareceu em nenhum momento, mas eu vou... Ah, tá, deixa eu só avisar para ele. Obrigado por avisar, Miqueias. Obrigado. Copiar link. Agora eu vou fazer um comentário porque isso aí me lembrou muito a minha fase no TCC que estava apresentando na matéria de TCC 2 e a confusão de muita gente de entender que filosofia chinesa não é autoajuda, que muitos não levaram tão a sério a questão confuciana porque ficavam sendo tanto aquelas questões, sabe, frase de biscoito da sorte, colocaram tanto a filosofia chinesa num lugar comum, de algo mais esotérico do que filosófico. Que acho que foi uma surpresa, assim, quando eu apresentei o TCC, eu fui à frente com esse TCC. Que ficou tão nisso que muitos, no final, adquiriram até uma certa curiosidade a respeito. Que legal esse retorno, Miquel. Tá vendo? Você tá rompendo preconceitos aí. Fico feliz, viu? Pode falar, Pedro, por favor. Eu queria, né, me juntar aí ao Miqueias, né, a você, principalmente nesse ponto da filosofia chinesa não ser um outro, né, completamente distante, completamente diferente. Eu acho, na minha experiência, né, por exemplo, interpretando o Jushi, eu não conseguia casar aquela noção geral de filosofia chinesa que se tem geralmente e o texto do Jushi eu não conseguia reconciliar. Eu fui descobrindo que tinham vários pontos de contato com filosofia ocidental que geralmente não se discute, né? Bom, alguns discutiram. Eu acho, por exemplo, que ele é meio neoplatonista e a professora, como é o nome dela? Professora Liu, escreveu uma introdução à filosofia chinesa aí. Ela fala coisa assim, mas eu descobri quando eu propunha isso como projeto de pesquisa para ocidentais e no Brasil, alguns diriam não existe esses pontos de contatos. E quando eu propunha para chineses, eles aceitavam na hora. A minha impressão é que eles estão muito mais dispostos a argumentar e ver essas conexões. Então, eu escrevi, por exemplo, para um professor na Universidade de Ciência e Tecnologia do Centro da China. Ele respondeu muito empolgado: sim, Platão, é tudo Platão. Eu não sei se concordo, mas eu acho curioso que, na minha experiência, os chineses estão mais dispostos a achar essas pontes, esses contatos entre
em filosofias de traduções diferentes. E como você disse, né, é muito filósofo, né, por alguns milhares de anos, então é claro que não é uma coisa só, né, é uma coisa, filosofia chinesa é uma coisa muito diversa, nossa. Certíssimo, certíssimo. Muito bom você falar isso, Pedro. Eu também acho, depois de muito tempo estudando história de filosofia chinesa e também cruzando com filosofia grega e de quem recebeu filosofia grega, né? É interessante ver como alguns assuntos que, por exemplo, foram desenvolvidos só tardiamente na Grécia ou por intérpretes de gregos, já foram desenvolvidos por chineses antes, mas os chineses só desenvolveram alguns assuntos que já estavam desenvolvidos lá no início de filosofia grega, né? Ou seja, teve alguns interesses invertidos historicamente, né? Alguns chegaram mais cedo num lugar e mais tarde em outros, né? É muito interessante isso também. Duas coisas aqui. Primeiro, bem-vindo, Antônio. Espero que você nos escute bem. Tá aqui o livro aqui exposto, mas dá para baixar o livro facilmente. Espero que você tenha conseguido baixar. Se você quiser se apresentar brevemente em um minutinho, é muito bem-vindo, tá? Mas só nos responde pelo menos uma coisa. Você nos escuta bem? Tá vendo tudo certo aqui? Ok, tô ouvindo bem, tá? Desculpe o atraso, é que a internet aqui em Roraima, ela deixa muito a desejar, então às vezes a gente não consegue entrar porque a internet impossibilita a gente participar às vezes de algum videoconferência, tá? Muito obrigado, consegui agora, tá? Obrigado, estamos juntos. Tá bem-vindo, pode entrar sempre que desejar, sempre for possível. Eu sei como é que é. Eu acho que a internet aí é boa, mas ela tem uns momentos de falha. Eu sei como é que é, passei por isso também, já morei aí. Gosto muito daí, inclusive, viu? Mas é isso. Se quiser falar qualquer coisa, pode perguntar a qualquer momento, querido. Miqueias, queria falar alguma coisa também? Aproveitando, fazer um outro comentário, é que não sei por que todo mundo que vê filosofia chinesa, inclusive no meu TCC, você viu, o povo tema em insistir na associação com o ocidental. Insiste, sempre, sempre, sempre. Foi na elaboração do TCC, foi na apresentação. Sempre tem alguém, vincula com tal pessoa, vincula com tal pessoa. Não que não vale a pena, sabe? Tem conexões. Mas eu acho que as pessoas ainda ficam nessa que a filosofia chinesa não se basta. Que é uma coisa que, sei lá, nesse estilo o quê? Paulo Freire, nesse estilo Bell Hooks, o próprio Aristóteles, Platão, e uns dois outros assim, sempre encaixa aqui, como se fosse algo que seja obrigatório. Bom ponto a se falar, Miqueias, porque assim, comparações podem ser muito frutíferas, diálogos, né, analogia, qualquer ponto assim paralelo pode ser feito com outros filósofos, mas dá para estudar filosofia chinesa diretamente, sem necessariamente ser comparativo, né? E como você viu, muitas vezes alguns assuntos são tão densos ou são um volume tão grande de informações dentro da própria filosofia chinesa que até para comparar você vai precisar fazer uma seleção muito bem feita ali dentro do arcabouço ali da fortuna crítica que foi acumulada na própria China, né? Então, muito, muito bom esse ponto que você falou também. Continuando aqui, então é bom romper esses preconceitos, romper com essas perspectivas orientalistas, seja de sinofilia ou sinofobia, né? Seja de romantizar demais a China, de até ingenuamente, ou seja, de ter uma visão pejorativa da China também, a princípio, como pressuposto, né, de forma preconceituosa. Agora, vamos continuar outros pontos, né? Tem um ponto seguindo nessa crítica aí do Miquel, que esse eu vou me permitir ler, foi uma tradução ali do capítulo Metafísica da Filosofia Chinesa, que é um ponto muito interessante que está dentro aqui, em grande medida, do que a gente tem conversado aqui agora, dessa última crítica que o Miquel levantou, né? Tem uma tradução aqui da nossa colega amiga Júlia Souza. Aí o autor desse verbete diz assim, né, com a tradução da Júlia: embora aplicar metafísica tanto ao pensamento europeu quanto ao chinês seja mais inclusivo, há o risco de ocultar as diferenças entre os dois. Mais insidioso
isso gerou essas diferenças por apresentar a filosofia chinesa em termos europeus. É uma preocupação legítima, mas eu considero que o maior perigo é ignorar que a filosofia chinesa possa contribuir para discussões de metafísica, né? E aqui está um ponto muito relevante que ele coloca. Então, vamos lá. Primeiro, é problemático falar de metafísica chinesa? É problemático porque pode gerar um certo viés ali, já pode ler esperando certos temas que não vão ter, ou ignorando certos temas que são fortes, né? Só para dar um exemplo, a questão do ser propriamente dito, do ontos grego, não é exatamente algo que os chineses tiveram, assim, todos muito interesse. Alguns tiveram, mas não é exatamente um ponto central em metafísica chinesa. Mas os chineses têm uma certa perspectiva muito interessante sobre tempo e sobre o nada, sobre a não existência e a relação entre existência e não existência, que, digamos, talvez por causa de Parmênides, não foi tão desenvolvida entre gregos e os seguidores da filosofia grega. Mas entre os chineses teve um desenvolvimento muito grande, tanto pela base daoísta quanto pela base budista em especial. Mas mesmo entre confucionistas já tinha essa discussão, tá? E aí, um segundo ponto aqui é que pode ter um viés? Pode. Mas com certeza que a palavra que é usada é mais inclusivo falar de metafísica chinesa, porque ao invés de ficar o tempo todo usando só termos específicos chineses ou só termos específicos europeus, a gente encontra um termo em comum que, claro, poderia ser um termo chinês, mas o termo metafísica ele é consolidado do ponto de vista acadêmico. Pode ter uma solução melhor? Eu estou a favor de buscar uma solução melhor, mas por enquanto é a solução que é o que tem sido feito. Esse é o ponto, esse é o fato. Então a solução é estudar metafísica chinesa. Você precisa usar o termo metafísica? Não precisa. Você pode diretamente falar de termos chineses sem usar o termo metafísica. Mas é interessante falar de metafísica chinesa justamente para entrar num debate mais amplo de filosofia acadêmica, por exemplo, num GT de metafísica, entendeu? Num verbete de metafísica. Curiosamente, nesse mesmo verbete, o autor faz uma reclamação, né? De que faria mais sentido, talvez, se, ao invés de ter um verbete chamado Metafísica na Filosofia Chinesa, que ele mesmo escreveu, ele sugere que deveria ter registrado as contribuições chinesas no verbete geral de metafísica da Stanford Encyclopedia of Philosophy. Percebe? Seria muito mais interessante. E esse é um ponto que eu discuto tem um tempo também. Ao invés de ter uma cadeira específica de filosofia chinesa, que particularmente eu iria adorar, mas é muito mais interessante nas aulas de ética ter debates usando fontes chinesas. Na aula de filosofia da tecnologia ter ali o Yuki Hui, como alguns conhecem, né? Ye Hui, né? Huiyan, como é falado em cantonês. Em discussões de metafísica ter ali os autores daoístas, os neodaoístas, né? Da escola do mistério ali da dinastia, pós-dinastia Han. Por que não, sabe, ter uma discussão de filosofia política, seja dos irmãos Chan, ou seja do política legalista, sabe, em debates de filosofia política atual, ou mesmo histórico, né? E percebe, me parece mais interessante trazer filosofia chinesa para um debate geral do que deixá-la separada, ainda que dá para você estudar, como o Miqueias fez, o Pedro fez, eu também fiz e faço, né? Um estudo específico de autores, de tradições, de terminologias, de debates que ocorreram estritamente na China. Mas por que não já inseri-lo dentro de um debate de certas perguntas que são impactantes para a área de um modo geral? Claro que tendo um certo cuidado, né, para não ter um viés que propositalmente omite ou diminui ali aquelas fontes chinesas, né? Mas que a desafiem, isso é muito bem-vindo, né? Esses desafios são bem-vindos. Bem-vindo também, Bruno. Você quer se apresentar brevemente, nem que seja aí por alguns segundos, um minutinho, falar do seu interesse, se quiser perguntar alguma coisa também. Pelo menos nos fala se você está escutando bem, nos vendo bem, por favor. Tá bom, eu sou o Bruno Ravanelli, eu sou estudante de filosofia. Atualmente eu curso mestrado na PUC Paraná.
Eu não tenho conhecimento na filosofia chinesa. O máximo que eu conheço é um pouco o que fala na filosofia de Schopenhauer. E atualmente eu estudo Hans Jonas. Eu entrei no grupo mais por curiosidade de conhecer um pouco essa filosofia. Ótimo, muito bem-vindo também. Temos, né, já era previsto, assim, várias pessoas estão justamente querendo entender. A gente já está da metade para o final aqui da introdução, tá, Bruno? Talvez você já tenha lido, se tiver qualquer comentário, qualquer pergunta, pode fazer a qualquer momento, você fica à vontade. Dando continuidade, eu falei um pouco sobre a organização da obra, que eu vou falar muito breve aqui, porque tanto quanto técnico, né, uma questão mais para quem interessa ler o livro inteiro, que eu resolvi dividir justamente a área, editei o livro a partir de uma concepção de áreas da filosofia, né? Vocês já viram o sumário antes, se não viram aí, novamente, baixa o livro, é gratuito, é aberto para quem quiser baixar lá no site da editora da UFPEL, lá na série Investigações Filosóficas. Então, vai ter texto de ética, que é o que nós vamos ler em seguida, terá texto de filosofia política, texto de metafísica, texto de filosofia da linguagem e lógica, texto de vários assuntos, né, sobre emoções, sobre epistemologia, vários assuntos temáticos, né, de áreas específicas em filosofia chinesa, a partir de matrizes chinesas, né. E eu foquei esses textos aqui, vocês vão perceber que eles focam no período antigo, no que é chamado primaveras e outonos e períodos estados combatentes, que é o período ali que surgem as filosofias mais clássicas, não só confucionismo, daoísmo clássico, mas também o moísmo, também o legalismo, também a escola dos nomes, também a escola do Yin Yang, e quase todas essas tradições têm um verbete próprio que vão aparecer também, se eu não me engano, vão aparecer ali no segundo volume, tá? Das escolas e dos filósofos, se eu não estou enganado, tá? E o terceiro volume dessa mesma coleção será da filosofia imperial, do que aconteceu depois dessa antiguidade. Tá. Depois disso, deixa eu ver assim, eu vou falando sobre vários pontos aqui, eu dou um exemplo de uma discussão de ética e metafísica, de ética e política, desculpa, depois eu dou um exemplo aqui de discussão de metafísica, depois eu dou um exemplo aqui de discussão epistemológica, pois eu vou dando vários exemplos no final das contas, né, de cada um desses capítulos, né, filosofia da ciência, tem um capítulo que é comparativo, né, e metodológico, que é muito interessante também para quem quiser fazer aprofundamentos, quem está buscando um mestrado ou doutorado, quiser dialogar com filosofia chinesa, esse capítulo de metodologia é interessante, apesar de não ser o único, mas é uma boa tradução e um tema muito interessante. E assim, partindo para o final, eu sugiro aqui nesse final, então, um antídoto a algumas ressalvas que podem ser feitas, né? Como o autor lá da metafísica chinesa diz, o Frank, é importante saber que quando a gente fala de filosofia chinesa nesses termos mais tradicionalmente europeus, né, como metafísica, epistemologia, que epistemologia é até um caso mais norte-americano, da maneira como normalmente é colocado, como vai ser colocado aqui, pode-se ter um certo viés. Aí eu proponho alguns antídotos aqui para fazer uma leitura, né? O primeiro é a necessidade de ler criticamente, atentamente a todo e qualquer texto, tá? Inclusive esse mesmo aqui que eu estou escrevendo. Sempre filtrando o que é virtuoso e tentando, de certa maneira, deixar de lado ou ignorar ou estabelecer uma crítica com pontos negativos, né? O outro antídoto, além do primeiro, que é de uma leitura sempre crítica e atenta, é superar uma leitura passiva e fazer também seus próprios resumos, fazer aqui críticas orais aqui também nesse nosso grupo, de estabelecer talvez uma resenha. Ninguém fez resenha desse texto aqui, seria muito bem-vindo alguém fazer a resenha desse livro aqui também, estabelecendo assim, o que esse livro acertou, o que esse livro errou, quais são as contribuições, a quem é de cada leitura, né? Então, não fiquem só numa leitura passiva, meramente leu e só isso, mas estabeleça uma crítica, talvez até escrita, publicando ou não,
seja para um estudo pessoal seu, né, um resumo, ou uma resenha para fins de estudos pessoais, seja para fins de publicação mesmo, e de dialogar com essas fontes. Né? E quase terminando aqui, o grande ponto aqui é que eu espero que esse texto seja uma inspiração para a produção filosófica, mas também para, de alguma maneira, reflexão na própria vida de todo mundo que está pesquisando aqui. Né? Então, isso aqui não foi uma obra coletiva, com muita gente participando doando o seu tempo, né? Ninguém ganhou um dinheiro estritamente aqui para fazer essas obras, e a gente espera que isso movimente um debate maior a partir de fontes chinesas, né? E aqui, ó, Antônio, onde eu estava quando eu escrevi, ó, esse texto? Não sei se você chegou a ver aí no final da introdução. Eu escrevi esse texto que a gente acabou de fazer um, um diálogo aqui dele. Eu escrevi em Boa Vista, aí na capital de Roraima. Tá? E foi muito bacana interagindo lá quando eu estava trabalhando no curso de filosofia. Foi um prazer para mim estar trabalhando na época lá. Os colegas ótimos e alunos também melhores ainda. Todo mundo muito bom. Tá, e tá aqui algumas referências, quem quiser pesquisar, tá? Não vou comentar todas essas referências, mas tem desde referências mais gerais de filosofia intercultural a um debate mais específico, sabe? Como o do André Bueno aqui na tese de doutorado dele. E tem uma em especial para quem quiser, de novo, um debate mais refinado a nível de doutorado, a nível de pós-doutorado, viu, Pedro? Não sei se você conhece esse livro aqui da Malin, do Van Brakel, que Não conhecia, não. recomendo muito, tem uma discussão maravilhosa ali sobre metodologia de tanto estudos comparativos quanto de filosofia intercultural. Ou seja, pode comparar, seja num ponto de vista também de simplesmente estudar filosofias de várias fontes culturais, para além de apenas as fontes gregas, né? Inclusive, sei que é das letras, tem uma discussão a partir de traduções ali que eu nunca tinha visto, tá? Recomendo muito. E apesar de o livro estar fazendo quase 10 anos, vi poucos comentários para esse livro também. Beleza. Alguém tem mais um comentário sobre essa introdução? Algum ponto que queira discutir? Porque senão a gente vai entrar brevemente aqui, só no inicinho do texto de ética. Deixar aqui uns segundos para vocês falarem enquanto eu bebo um copo d'água. Bem, se ninguém tem nenhum ponto, Micael, você está querendo falar também ou era a mão está levantada daquele outro momento? Acho que era daquele outro momento, né? Então tá, então vamos seguir aqui. Qualquer coisa pode interromper, pode abrir o microfone aí. Bem, só começando, né? Eu já tinha adiantado que nós devemos gastar até talvez umas 3 reuniões nesse livro, nesse texto aqui da ética. Para quem chegou depois, e quem estiver assistindo posteriormente também, eu queria lembrar que o combinado aqui é que eu não vou ler palavra por palavra, frase por frase, não, tá? Isso, até porque esse capítulo aqui tem cerca de 80 páginas e isso talvez demorasse alguns meses. Então, a proposta é justamente nós comentarmos ponto a ponto de cada parágrafo, de cada trecho, mas não de cada frase, ainda que eu possa eventualmente citar alguma frase, vocês podem também, não tem nenhuma proibição quanto a isso, tá? Então, aqui, começando sobre o texto, né? Apesar do texto ter um título extremamente sintético, Ética Chinesa, mas seria, eu refaria, né, reescreveria o título como Ética na História da Filosofia Chinesa, alguma coisa nesse sentido, sabe? Debates éticos na história da filosofia chinesa, alguma coisa assim. É um verbete essencialmente histórico, ainda que vai trazer algumas discussões mais particulares ali do meio para o final, tá? Mas a primeira parte é essencialmente histórica. Aí tem um autor chinês que tem um diálogo com a tradição anglófona, tanto Estados Unidos quanto Inglaterra, ali, o David Wong. Tem mais de um verbete na enciclopédia de Stanford, que foi traduzido.
Se eu não me engano, ele é o autor do último texto também, da questão metodológica. Aí foi meu amigo aqui, o João Souza Neto, que traduziu, e ele é, inclusive, doutorando em geografia agora pela Unicamp, mas o mestrado em filosofia, em geografia que ele fez, e ele é graduado em filosofia, né? Ele fez um debate tanto geográfico quanto filosófico a partir da arte da guerra, viu, Maria Fernanda, você que leu também, né? E outra pessoa que participou desse texto aqui foi o meu xará lá de Federal de Juiz de Fora, o Matheus Landau Carvalho, que é professor de inglês aqui, manja muito e estuda tanto China quanto Índia há um bom tempo, né? Mas vamos partir para o conteúdo propriamente agora. Então, um ponto aqui importante do texto é que, segundo o ONU, ele fala aqui que a ética produzida na China tem um ponto em comum em geral, que é questões sobre como se deve viver. E até aqui, como vocês podem ver, né, ressoando ali o que eu tinha falado antes, alguém pode até me comentar aqui, né, pode estar pensando, pô, mas basicamente isso é ética em qualquer lugar, né? Exatamente, esse é um ponto importante. Como qualquer ser humano, os chineses estavam pensando o como se deve viver, como se deve deixar de viver, qual é a melhor maneira, né, de fazer alguma coisa, deixar de fazer, se comportar, de posturas, tanto internas quanto externas. Mas aqui que está um ponto importante, né? Tanto pontos gerais vão aparecer, assuntos gerais vão aparecer, como o que fazer na vida, quanto natureza humana, sabe? Quanto relações do ser humano com o mundo, né? Se quiser, com a natureza, vão aparecer. Mas tem alguns pontos específicos, como os deveres para com a família, que eu desconheço uma tradição que tem uma elaboração tão densa quanto, sobretudo, os confucianos, tá? Em especial. É uma tradição específica dentro de filosofia chinesa, que é a parte maior do texto, inclusive. Eu desconheço uma filosofia no mundo que tenha pensado tanto família, tenha pensado tantas relações sociais mais básicas quanto o confucionismo, né? Essas relações mais íntimas, mais pessoais. E esse é um ponto muito importante, esse é um destaque aqui que dificilmente se verá em outras filosofias com a quantidade e profundidade que está aqui, até mesmo filosofias mais recentes, tá? Essa é difícil de encontrar. Um outro ponto interessante é que social e política, que o Wong está falando também, o elemento pessoal, vão se entrelaçar. Isso significa que vários textos é difícil de diferenciar o que é filosofia política e o que é ética aqui. Essas coisas vão estar... Em outros momentos isso vai ser mais fácil de se separar, porque, por exemplo, uma discussão estrita sobre a natureza humana sem ter uma aplicação política mais exata, e terão outras discussões provavelmente sobre governabilidade, que não está entrando em discussão ética específica. Então, tem alguns textos que dá para distinguir, outros que são muito separados, né? Tá, ele mesmo vai tentar abraçar algumas tradições gerais, como confucionismo, moísmo, daoísmo, legalismo e budismo. Então, ele basicamente vai tentar abraçar toda a história da filosofia chinesa, por isso que ficou um texto enorme. Tá aqui um sumário do que vai ser colocado, né? E, pessoal, a gente vai avançar 5, 10 minutos a mais do que 4h30, tá? Mas depois só inicinho do texto, mas vai ser só um pouquinho mesmo, tá? Eu mesmo tenho compromisso daqui a pouco também, tá? Mas basicamente, assim, só para fazer o sumário, a ética confuciana, o tamanho que é, né? Desde elementos históricos até o ponto 8, que são elementos históricos, há elementos mais temáticos, como gênero e democracia liberal, tá? Que nós veremos provavelmente no próximo encontro. Até esse 10 aqui eu acredito que dá para tratar. Aí acho que no terceiro encontro a gente pode tratar das outras formas de ética que não por serem menores, nem sem menos importância, mas no texto é tratado de uma maneira mais breve, né? Ainda que a ética moísta é bastante densa e tem uma vasta obra, mas nesse texto aqui é mais apresentado de maneira mais resumida, né? Assim como a ética daoísta também tem uma certa complexidade,
mas nesse texto é um pouco mais resumido comparado às confucianas. Aí, entrando num debate mais geral aqui do texto, né? Ele começa a falar sobre uma situação muito interessante aqui que aconteceu, e aí isso entrelaça aqui com a discussão que o Miqueias falou, né? Muitas vezes alguns autores querem sempre tecer uma comparação. Nesse caso, é um próprio autor chinês que está tentando fazer essa comparação aqui, tá? Que é com Eutífron. Provavelmente todo mundo aqui é da filosofia, se eu entendi bem, o Bruno é da filosofia também, a Maria Eduarda falou que é da filosofia, o Miqueias é. Pedro, eu não sei se você chegou a conhecer, porque isso é um texto que normalmente se lê mais na graduação de filosofia. Mas esse Eutífron aqui é um texto clássico, socrático, platônico, né? Em que há uma discussão, assim, tanto sobre elementos ali religiosos, espirituais, os deuses, mas tem o que é chamado de piedade, normalmente, mas tem um ponto específico, né, que é sobre um certo dilema, que é se deve ter se deve dar maior valor a certos princípios éticos ou a uma certa lealdade a seus pais, às pessoas que você ama e confia, né? E é interessante como teve respostas bastante diferentes, seja no Eutífron lá do Platão, ou seja, nos Analectos de Confúcio. As respostas foram bastante diferentes aqui. Isso é um ponto que o Wong já começa com essa comparação. E, como ele diz aqui, existe um contraste, né? E existe um contraste que é prático também. Porque, imagina, diante de um roubo, e que você sabe que é uma pessoa próxima de você, não só próxima, mas que você ama, que você respeita, tipo seu pai ou sua mãe, sabe, seu filho. Como é que você se comporta? Você denuncia ele ou ela? Opa, legal, Antônio. Você leu o que? Os Analectos ou o Tifron nos anos 80? Fala aí pra gente. Os Analectos. Ah, legal, legal demais. Tá? É claro que dos anos 80 até 2025 tem já um longo caminho, né? E por isso que me interessei muito, desculpe estar interrompendo a sua fala agora, porque o pensamento oriental vem me despertando muito. E quando tive essa oportunidade de ver com vocês a filosofia chinesa, ainda mais, porque a gente começa a fazer esse paralelismo e ver um pouco a questão da razão, a essência, o ser como tal. Quer dizer, isso vai me abrir os horizontes, né? E, ao mesmo tempo, vai me ajudar muito no trabalho que eu faço, na formação, na capacitação de novos professores, para que eles possam ter essa visão ampla do pensamento, da filosofia, de um modo geral. Muito legal, Antônio. Inclusive, recomendo muito você ler o TCC do Miqueias, que foi justamente sobre a importância do professor no processo de aprendizagem a partir do confucionismo clássico, tanto Confúcio lá nos Analectos, quanto do Mêncio e do Xunzi. O Miqueias está aqui participando, fez esse TCC, eu co-orientei. Recomendo muito, viu? Aí, se o Miqueias depois quiser disponibilizar, acho que ainda não saiu oficialmente pelo UFRB, mas assim que sair, se o Miqueias quiser disponibilizar, eu recomendo a leitura. Tá bom? E aqui, seja essa obra, né, Os Analectos, seja o Eutífron, eles mostram um caso. Deixa eu até me corrigir uma coisa aqui rapidinho. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. É isso mesmo. Nos Analectos 13 e 18, né, ocorre uma situação assim que teve um roubo, né, e... Opa, valeu, Miquel. E esse roubo tem uma certa situação, né, em que uma pessoa lá nos Analectos se gaba porque na terra dele as pessoas denunciam mesmo se for parente, e Confúcio responde que na sua aldeia a retidão íntegra, né? Então ele está falando da justiça do I, do termo técnico chinês,
consiste justamente nos pais e nos filhos se protegerem, né? Que tá uma palavra meio estranha que é acobertarem, mas uma palavra mais exata seria se protegerem. Quando no Eutífron aparece o contrário, né? Aí antes que apareça aqui uma posição do tipo assim, então quer dizer que Confúcio está a favor da corrupção, que é uma crítica fácil, né? Na verdade, ele dá uma resposta contrária para o mesmo dilema que aparece no Eutífron, que é justamente assim, diante de um roubo de alguém que você ama, que é próximo de você, que você tem intimidade, como é que você se posiciona? Você denuncia essa pessoa que você ama ou você, de alguma maneira, vai tentar ajudá-la, vai tentar justamente, mesmo que você explique para ela o quanto que ela está errada, faça para ela devolver, faça qualquer coisa, mas você não vai denunciar ela para ela sofrer punições, né? Então, essa reflexão é interessante, porque como ele colocou aqui mais cedo, isso tem um desfecho prático. É muito fácil mesmo, qualquer pessoa virar e falar bem assim, mas o ético seria denunciar. Porque, no final das contas, quantas pessoas, de fato, são capazes de denunciar alguém próximo, alguém que, por exemplo, vai ter um impacto prático na sua vida, de, por exemplo, aumentar as contas, ou se você for seu filho e denunciar seus pais, de você ir para o orfanato, ou se for o contrário, né, de ver seu filho preso, e de fato você achar que você tá fazendo a melhor atitude ética possível naquele momento. Eu conheço pouquíssimas pessoas que fariam isso. E eu, sinceramente, não entendo que necessariamente todas estão sendo antiéticas. Talvez algumas sejam sim, mas o que está colocado em jogo aqui é que esse dilema não é tão simples de resolver, sabe? E ele demanda uma certa justificativa que vai muito além de respostas fáceis do tipo denunciar é o mais ético ou não, sabe? É o mais ético, ou não denunciar não seria ético. Então, precisa justamente de entender o que está em jogo aqui, quais são as justificativas para se denunciar ou não, o que é o mais importante aqui. E eu queria lembrar, Confúcio vem de uma certa tradição que pode ser entendida como a ética das virtudes, em que ser justo é, claro, uma atitude excelente, uma atitude que evita excessos e evita faltas, mas que ela está levando em conta também o contexto a qual está acontecendo, para tomar a atitude que é mais adequada para o momento. Então, uma coisa é seu parente, como em vários textos confucionistas vão apontar, né? Por exemplo, você é parente de um político e você está vendo esse político fazer uma série de atitudes claramente antiéticas, claramente atitudes políticas prejudiciais para a população, e você, entendendo aquilo, você tenta convencer o seu parente de até mesmo se entregar para a polícia, ou até mesmo, ou simplesmente ter uma mudança de perspectiva política, ser mais justo, ser mais honesto. Então, mesmo na tradição confuciana, em alguns momentos, é bem visto criticar essa parentalidade, dependendo do tipo de erro que eles estão cometendo. O grande ponto que ele está falando é um simples roubo de ovelha, ou seja, em uma situação cotidiana ali, que a pessoa cometeu um erro, do ponto de vista confuciano, faz mais sentido proteger a pessoa que você ama, mas ao mesmo tempo trazer ela para um caminho mais honesto, né, mais íntegro, ao invés de simplesmente punir de uma maneira legalista, né, de uma maneira assim, já que a lei está falando que é assim, está errado, então pronto. Então, uma maneira ética logo mais reflexiva de agir não seria legalista e responderia mecanicamente com a punição, mas levaria em conta todos os fatores e levaria em conta, em primeiro lugar, a pessoa, mais do que a própria regra. E aí que está um ponto, a justificativa é justamente que o ponto de vista ético-confuciano é extremamente humanista e coloca as pessoas em primeiro lugar, e por isso mesmo, a depender da situação, vai ser a favor de uma punição ou vai ser contra uma punição. Isso tudo vai depender da situação e de como você vai refletir criticamente essa relação. Não que a solução colocada no Eutífero também esteja errada, também não é meu ponto.
é que existe uma outra linha justificativa que eu não vou entrar agora, mas que justamente está reclamando tá colocando em xeque uma certa posição de uma certa corrupção ao defender os seus próximos, mesmo diante de erros claramente equívocos éticos dessas pessoas próximas de você. Né? Se alguém tiver algum comentário aí em algum aspecto, alguma discordância, algum outro pensamento, é muito bem-vindo falar aí agora ou comentar posteriormente também, se estiver vendo depois, tá bom? Mas o grande ponto aqui é: existe um desfecho prático diante desses dilemas éticos e existe também uma necessidade de justificativa reflexiva que responda minimamente de maneira necessária, e, se possível, suficiente a esse dilema, e não apenas que responda mecanicamente de por que a lei diz que é assim ou porque a tradição diz que é assado, mas levando em consideração uma série de aspectos e qual é a medida mais adequada, mais justa diante disso. Né? E aí que está um ponto muito interessante, de novo, uma especificidade chinesa. A linha, então, defendida por Confúcio tende a levar em conta o valor dos seres humanos em si, mas um valor relacional, um valor desses humanos são valorizados em si mesmos, em primeiro lugar, mas eles são valorizados também em sua inter-relação com o mundo, para usar um termo também da minha amiga Júlia. E aí surge um conceito, uma noção que foi bastante elaborada em filosofia chinesa, mas eu desconheço uma elaboração assim em outras tradições. Se alguém conhecer, por favor, me avisa. Que é a noção de filialidade, em chinês, Piao. Alguns traduziram de maneira mais comum como piedade filial, mas que é uma tradução bastante criticada, por causa que piedade filial tem uma certa carga cristã, né, que não está ali nos textos chineses, mas ainda que tem pontos em comum. Mas a filialidade, o xiao, a qualidade de ser um bom filho, né, por isso filialidade, tem um sentido claro ali de uma certa virtude, de um hábito, um comportamento que é excelente e que é adequado, não é nem faltoso e nem excessivo, e é para com justamente os pais ou algum tipo de relação que tem uma certa tem um certo aspecto paternal ou matriarcal, né? Então pode ser para com, por exemplo, governantes também, mas de maneira geral é com os pais, mais estritamente, mas estrito senso é com os pais, né? De maneira mais específica e direta é com os pais. Só de maneira extensiva que seria com outras relações. Então é a virtude de ser um bom filho, é a virtude de exercer um papel social de maneira adequada, de maneira justa. E aí que está um ponto. Essa filialidade, ela se desenvolveu com uma virtude que ela é essencial para você ser uma pessoa íntegra, para você conseguir ser justo de uma maneira mais ampla. Então, com quem que você vai, sobretudo, em primeiro lugar, exercer uma benevolência, uma humanidade, né? Por exemplo, um senso de amor, de cuidado para com outra pessoa? Justamente com seus filhos ou seus pais. E, em termos cronológicos, com seus pais, né? Que foi as primeiras pessoas que você conseguiu estabelecer essa relação ética. Então, por isso mesmo, é a partir dessa virtude que você depois, mais tarde, vai desenvolver um amor em geral com a humanidade. Então, perceba, existe um processo gradual e processual de se tornar alguém mais virtuoso. Mais tarde, se vocês quiserem, eu posso até mostrar um gráfico assim que eu fiz de uma tipologia e até uma hierarquia do quanto uma pessoa pode ser mais virtuosa ou ser mais viciosa, conforme os confucionistas, né? Tem cerca de 10 termos aí que diferencia cada um desses tipos de comportamento, né? Esses tipos de seres. Então, tem uma certa resposta particularista aqui, que tem a ver com essa virtude que você primeiro desenvolve com os pais, e é muito importante que você a desenvolva, né? Ainda que não existe o único caminho de ser com os pais biológicos, né? Existem
várias vias de desenvolver a humanidade, não só essa via e não só com os pais biológicos, né? Então, esse é um ponto bem importante, assim, de como tem uma necessidade de justificativa, uma necessidade de ter uma decisão sábia diante de um dilema prático, ético, mas de como também existe uma certa especificidade criada aqui pelo chinês, em especial por Confúcio, que é a noção da virtude de filialidade como um caminho, como um processo, uma virtude inicial para você alcançar uma virtude mais ampla, mais universal, que é a virtude da humanidade ou benevolência, Gen, mas também a virtude do I, a virtude da justiça ou da retidão, como alguns preferem traduzir. Pessoal, devido ao tempo, eu estou pensando em parar aqui. Tem só mais um pouco, eu não teria muito o que comentar, porque o que vai mais ser comentado aqui é que basicamente tem outras reflexões em outros autores, tá? É basicamente o que vai ser falado nesse primeiro momento. Então, o autor basicamente vai falar de uma problemática que vai ser levantada, mas também de soluções que são levantadas por vários autores, e como algumas são dialogáveis e como outras são incompatíveis, né? Mas nessa primeira parte do texto era só isso. A ideia é que no próximo encontro nós foquemos na parte 2, ética confuciana, que é a parte maior, né? Que tem 10 subpontos. Ok? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Quer perguntar alguma coisa? Senão a gente vai parar a gravação e encerrar, caso vocês não tiverem. Professor, só queria comentar, né? Agradecer a presença do pessoal. Dizer que, pelo que eu li, é um tema interessante e que eu também vou ter que me retirar. Acho que foi o time perfeito do final da reunião. Tá certo. Então vamos concluir. Só esperem um pouquinho, deixa eu parar aqui a gravação. Então, muito obrigado, pessoal, por quem participou dessa primeira reunião da retomada, né, desse grupo de estudo que já tinha sido criado antes, né? Já agradeci lá no início da reunião. Agradeço muito todo mundo que participou. Espero que vocês venham, tragam mais pessoas até nas próximas reuniões, que vão ser mensais. Então, nada que toma muito tempo de todo mundo. Seja tranquilo, mas que a gente consiga ter essa continuidade, tá bom? Então, vou parar aqui a gravação. Muito obrigado a todo mundo que participou. Próximo encontro, parte 2 aqui do Ética Chinesa, tá?